Boa tarde a todos, quase início de noite, não é? São 17 horas e 37 minutos. Vamos a mais um estudo da Gênese de Kardec, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, não é? Ainda estamos no primeiro capítulo. Esse primeiro capítulo é longo para dedéu. Agora acabei de falar com a minha filha aqui, falei, nossa, esse capítulo parece que não termina nunca. Vamos aí, vai terminar assim. Não há nenhuma ciência que em todas as suas partes tenha saído do cérebro de um homem. Todas, sem exceção, são produto de observações sucessivas, apoiando-se sobre as observações precedentes, como sobre um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com o Espiritismo. Por isso, seu ensinamento está graduado. Não abordam as questões, senão à medida que os princípios sobre os quais devem se apoiar estejam suficientemente elaborados e que a opinião esteja madura para assimilá-los. Há mesmo o que se notar que todas as vezes que os centros particulares quiseram abordar questões prematuras, não obtiveram senão respostas contraditórias, não concludentes, quando, ao contrário, está chegado o momento favorável, o ensinamento se generaliza e se unifica na quase universalidade dos centros. Há, todavia, entre a marcha do Espiritismo e a das ciências, uma diferença capital. Estas não atingirão o ponto onde chegaram, senão depois de longos intervalos, ao passo que bastaram alguns anos ao Espiritismo, se não para atingir o ponto, pelo menos para recolher uma soma de observações bastante grande para constituir uma doutrina. Isso deve-se à multidão incalculável de espíritos que, pela vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um o contingente dos seus conhecimentos. Disso resultou que todas as partes da doutrina, em lugar de serem elaboradas sucessivamente durante vários séculos, foram quase simultaneamente em alguns anos, que bastaram para agrupá-las e para delas formar um todo. Deus quis que assim fosse. Primeiro, para que o edifício chegasse mais depressa ao topo. Em segundo, porque se pôde, pela comparação, ter um controle, por assim dizer, imediatamente e permanente na universalidade do ensinamento. Cada parte não tendo valor e autoridade senão pela sua conexão com o conjunto, todas devendo harmonizar-se, encontrar o seu lugar na origem geral e chegar cada uma a seu tempo. Não confiando ao único Espírito o cuidado da promulgação da doutrina, Deus quis, por outro lado, que o menor, como o maior, entre os espíritos e entre os homens, levasse sua pedra ao edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa que faltou a todas as doutrinas saídas de uma única fonte. De outra parte, cada espírito, assim como cada homem, não tendo senão uma soma limitada de conhecimentos individualmente, não estavam habilitados a trazer ex-professo as inumeráveis questões nas quais toca o Espiritismo. Eis, igualmente, porque a doutrina, para cumprir os objetivos do Criador, não poderia ser obra de um único espírito, nem de um único médium. Não poderia sair senão da coletividade dos trabalhos controlados uns pelos outros.
O último caráter da revelação espírita, e que ressalta das próprias condições nas quais esta está feita, é que, apoiando-se sobre fatos, não pode ser senão essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação, por sua essência, contrai aliança com a ciência que, sendo a exposição das leis da natureza em certa ordem de fatos, não pode ser contrária à vontade de Deus. Autor dessas leis, as descobertas da ciência glorificam Deus em lugar de diminuí-lo. Ela não destrói senão o que os homens estabeleceriam sobre as ideias falsas que fizeram de Deus. O Espiritismo não coloca, pois, como princípio absoluto, senão o que está demonstrado como evidência, o que ressalta logicamente da observação, tocando em todos os ramos da economia social, às quais presta o apoio de suas próprias descobertas. Assimilará sempre todas as doutrinas progressivas de qualquer ordem que sejam chegadas ao estado de verdades práticas e saídas do domínio da utopia. Sem isso, se suicidaria, cessando de ser o que é mentira, à sua origem e ao seu fim providencial. O Espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, modificar-se-á sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, uma vez que não é outra senão a do Cristo? O homem tem necessidade de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo tudo o que lhe é necessário para se conduzir. Sob o ponto de vista moral, Deus, sem dúvida, deu ao homem um guia na sua consciência, que lhe diz: não faça ao outrem o que não queres que te faça. A força natural está certamente inscrita no coração dos homens, mas todos sabem lê-la. Nunca desprezaram os seus sábios preceitos, que fizeram da moral do Cristo, como a praticam aqueles mesmos que a ensinam. Não se tornou uma letra morta, uma bela teoria, boa para os outros e não para si? Censurais a um pai por repetir 10 vezes, 100 vezes as mesmas instruções aos seus filhos, se não as aproveitam? Porque Deus faria menos do que um pai de família? Porque não enviaria de tempos em tempos entre os homens mensageiros especiais, encarregados de chamá-los aos seus deveres, de reconduzi-los ao bem, ao bom caminho, quando deles se afastam, de abrirem os olhos da inteligência àqueles que os têm fechados, como os homens mais avançados enviam missionários entre os selvagens e os bárbaros? Os espíritos não ensinam outra moral senão a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Mas então, para que servem os seus ensinamentos, uma vez que não dizem senão o que nós sabemos? Poder-se-ia dizer tanto da moral do Cristo, que foi ensinada 500 anos antes dele por Sócrates e Platão, e em termos quase idênticos de todos os moralistas, que repetem a mesma coisa em todos os tons e sob todas as formas. Pois bem, os espíritos vêm simplesmente aumentar o número dos moralistas, com a diferença que, manifestando-se em toda parte, se fazem ouvir, tanto na choupana
quanto no palácio, pelos ignorantes, como pelas pessoas instruídas. O que o ensinamento dos Espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que ligam os mortos e os vivos, que completam as noções vagas que havia dado da alma, de seu passado e de seu futuro, e que dão por sanção à doutrina as próprias leis da natureza. Com a ajuda das novas luzes trazidas pelo Espiritismo e os Espíritos, o homem compreende a solidariedade que liga todos os seres à caridade e à fraternidade, tornam-se necessidade social, faz por convicção o que não fazia senão por dever e o faz melhor. Quando os homens praticarem a moral do Cristo, só então poderão dizer que não tem mais necessidade de moralistas encarnados ou desencarnados, mas então também Deus não mais lhes enviará. Uma das mais importantes questões entre as que estão colocadas no alto deste capítulo é esta: qual é a autoridade da revelação espírita, uma vez que emana de seres cujas luzes são limitadas e que não são infalíveis? A objeção seria séria se essa revelação não consistisse senão do ensinamento dos Espíritos, se devêssemos tê-la deles exclusivamente e aceitá-la de olhos fechados. Ela é sem valor desde o instante em que o homem lhe traz o concurso de sua inteligência e de seu julgamento. Que os Espíritos se limitem a colocá-lo no caminho das deduções que pode tirar da observação dos fatos. Ora, as manifestações e suas inumeráveis variedades são fatos. O homem o estuda, neles procura a lei e é ajudado neste trabalho pelos espíritos de todas as ordens, que são antes colaboradores do que reveladores, no sentido usual da palavra. Submete as suas declarações ao controle da lógica e do bom senso. Desta maneira, ganha conhecimentos especiais que eles oferecem na sua posição, sem abdicarem do uso da sua própria razão. Os espíritos, não sendo outros senão as almas dos homens, em nos comunicando com eles, não saímos da humanidade, circunstância capital, a se considerar. Os homens de gênio que foram a luz da humanidade saíram, pois, do mundo dos espíritos, como nele reentrarão, deixando a terra. Desde que os espíritos podem se comunicar com os homens, esses mesmos gênios podem lhes dar instruções sob a forma espiritual, como o fizeram sob a forma corpórea. Podem nos instruir depois da sua morte, como o fizeram em sua vida. São invisíveis em lugar de serem visíveis. Eis toda a diferença. A sua experiência e o seu saber não devem ser menores, e se a sua palavra, como homens, tinha autoridade, não a deve ter menos, porque estão no mundo dos espíritos.